128. Viver em outro mundo. Capítulo 811 Fala Clã Nubli na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Quando o rei demônio dragão ouviu o que o grande rei demônio disse, ele não pode deixar de encarar por um momento. Mas então, ele finalmente entendeu o que o grande rei demônio queria dizer. Assim como o que o grande rei demônio disse, o deus demônio era apenas uma farsa, se alimentando do poder da fé da raça demoníaca. Além disso, o deus demônio não lhes deu benefícios em troca da fé. Por outro lado, Zaoa estava lhes fornecendo um grande lugar para viver, algo muito melhor comparado ao reino demoníaco. Ao mesmo tempo, Zaoa era uma pessoa de princípios. Se eles lhe oferecessem seu poder da fé, ele certamente não os trataria com injustiça. E mais importante, o submundo tinha aparecido. Se eles não entrassem no espaço, então o submundo mais cedo ou mais tarde colidiria com o reino demoníaco, causando perdas colossais para a raça demoníaca. Se eles entrarem no espaço, então eles não se preocupariam mais com essa crise. Para os demônios isso era um enorme desenvolvimento. Quanto mais o rei demônio dragão pensava sobre isso, mais ele achava que era uma boa ideia. Ele se virou para o grande rei demônio e disse: Vossa Majestade, eu também acho que isso é ótimo para nós. Nós devemos começar as preparações. Como Vossa Majestade planeja prosseguir? O grande rei demônio disse: Eu vou pensar sobre isso depois que os demônios abutre voltarem com a informação. Você assume o comando primeiro depois que eu voltar para o reino demoníaco e organizar para a realocação. De qualquer forma, aqueles deixados no reino demoníaco não têm mais nada para fazer. Você deve prestar atenção e coordenar com Zaoai para lidar com a raça divina. Zaoai disse que não deixaria a raça divina livre. Nós vamos ajudar ele para provar nossa sinceridade. O rei demônio dragão assentiu. Eu posso fazer isso, mas nós colidimos com Zaoai diversas vezes no passado. Aqueles com inimizade podem achar difícil aceitar isso. Vossa Majestade precisa cuidar disso. O grande rei demônio sorriu e disse: Eu vou cuidar disso. Enquanto eles entrarem no espaço, essa inimizade vai desaparecer no ar. O rei demônio dragão assentiu e depois de discutir mais detalhes, ele pediu licença. Por outro lado, o grande rei demônio olhou para os demônios dentro do continente Arca antes de suspirar de alívio. Zaoai não estava ciente de nada disso, no entanto, ele foi capaz de ver os demônios abutre. Ele não se importou e apenas os fez olhar para a chegada do submundo. De qualquer forma, isso provaria que ele não estava mentindo. Ele não queria nenhuma má impressão ficando nele. Zaoai agora estava pronto para confrontar o terceiro príncipe. Já se passaram 4 dias desde que o terceiro príncipe deixou o Império Radiante. E em 4 dias, eles inesperadamente voaram na direção da montanha Akikra. Deve-se dizer que a sua velocidade era realmente rápida. Para o avanço da raça divina acontecer mais rápido, Zaoai parou o assédio. Embora seu arranjo atual para o assédio não tivesse causado danos no exército da raça divina, ainda os retardou. Zaoai parou para que sua velocidade fosse mais rápida. Thunderion estava bastante inquieto e repetidamente persuadiu o terceiro príncipe para diminuir o avanço, mas infelizmente para ele, o terceiro príncipe estava no auge de seu êxtase. O terceiro príncipe estava completamente convencido de que ele era um deus da guerra. Sua chegada realmente repeliu os residentes do continente Ark. Portanto, como Thunderion poderia parar o terceiro príncipe? Enquanto ele continuava suas tentativas fúteis em parar seu avanço, Thunderion também fez um bom trabalho em comandar o exército traseiro. Ele também adicionou mais pessoas para proteger sua linha de abastecimento. Ele nunca pensou que Zaoai planejaria atacar o Império Radiante. A raça divina lutou em muitas batalhas e em muitos planos e eles nunca precisaram se preocupar com sua base sendo atacada. Ninguém ousava fazer isso. Foi por causa disso que Thunderion cometeu um erro fatal. Enquanto o exército avançava, Thunderion sentou em sua montaria, franzindo a testa. Neste momento, Claudine chegou do seu lado. Ele também estava franzindo a testa quando disse: General, o que Zaoai está planejando? Onde estão os soldados do continente Ark? Eles foram derrotados pelos demônios. Se não, como ninguém veio nos enfrentar? Thunderion também estava confuso. Eu também não sei.
Mas Zhao Ai sempre me deu um sentimento de alguém que não é facilmente derrotado. Caso contrário, ele já teria caído há muito tempo. Vou te informar a todos para se prepararem para uma luta. Zhao Ai com certeza está planejando algo grande. Claude Ying assentiu antes de se virar e partir. Quando Claude Ying partiu, Thunderun tirou o pergaminho de pele de besta do seu peito. Neste pergaminho estava o mapa do Império Buda. Isso era algo que ele adquiriu antes do Império Radiante. Depois de olhar para o mapa, Thunderun murmurou: nós estamos nos aproximando rápido da montanha Akikra. Zhao Ai sacrificou o Império Buda. Ele não faria isso. Enquanto ele estava pensando sobre isso, o exército frontal do terceiro príncipe agora era capaz de ver as montanhas Akikra. O terceiro príncipe estava atualmente sentado dentro de sua carruagem espada. A porta da carruagem estava aberta, enquanto o terceiro príncipe bebia vinho na sua mesa. Ele estava sozinho, parecendo muito livre e restrito. Neste momento, um soldado da cavalaria chegou do seu lado e disse: Vossa Alteza, os batedores enviaram um relatório. O continente Arco fez uma linha defensiva muito sólida ao longo da montanha Akikra. Criaturas mortas-vivas estavam sob as fortificações. Parece que eles estão se preparando para nos parar lá. O terceiro príncipe encarou antes de rir e dizer: essas pessoas covardes do continente Arco finalmente decidiram nos enfrentar. Passa esta ordem: faça o exército acelerar e atravessar a montanha Akikra de uma vez. Eu quero ver onde esses residentes do continente Arco estão se escondendo. O soldado da cavalaria assentiu antes de passar a ordem adiante. Logo, a velocidade do exército aumentou enquanto eles se apressavam para as montanhas Akikra. Esses dias, a raça divina não encontrou um ataque decente. Isso lhes permitiu sentir orgulho. A esta altura, eles estavam desprezando completamente as pessoas do continente Ark. Na sua visão, essa linha defensiva seria facilmente rompida. Todos os soldados orgulhosos da raça divina estavam correndo adiante, transformando sua formação em uma pequena bagunça. Zhao Ai estava atualmente dentro do espaço, olhando para as ações feitas pela raça divina. Ele virou sua cabeça para Li Zi e disse: esses companheiros estão muito impacientes. Eles querem morrer o mais cedo possível. Li Zi, tudo está preparado? Li Zi sorriu levemente e disse: irmão mais velho Ai, fique tranquilo. Tudo está indo de acordo com o plano. Olhe. Então Zhao Ai olhou de volta no monitor e viu um ângulo diferente da operação. Ao longo de toda a linha defensiva estava mais de 2.000 canhões mágicos com pedras de cristais o suficiente para os energizar. Também haviam javelins com esferas do relâmpago de sangue presentes. Tudo isso foi preparado para causar uma explosão pesada na raça divina. Neste momento, no espaço Ark, enquanto as pessoas estavam fazendo suas próprias coisas, uma voz foi subitamente ouvida no céu: irmão e irmãs do continente Ark, se você quiser ver os mortos-vivos do Senhor Zhao Ai lutando contra a raça divina, então você pode ir ao centro da sua cidade. Lá, você poderá ver a batalha inteira. A voz desapareceu depois de soar 3 vezes. Depois que as pessoas atordoadas se recuperaram, elas imediatamente se apressaram para as respectivas praças de suas cidades. Muitos deles só tinham ouvido sobre a raça divina. E agora eles eram capazes de vê-lo lutar contra os mortos-vivos. Naturalmente, todos estavam correndo para assistir. Quando as pessoas chegaram na praça da cidade, uma bola de luz transparente de repente apareceu e então se esticou na forma de um retângulo. Esse retângulo brilhante lentamente aumentou antes de parar. O retângulo brilhante mostrava a situação na montanha Akikra. Haviam mortos-vivos e canhões mágicos em toda parte. Neste momento, a voz veio novamente: nos últimos dias, os reforços da raça divina do Império Radiante entraram no Império Buda. Naquela época, o Senhor Zhao Ai não enfrentou eles em batalha. Ao invés disso, ele decidiu se preparar para encontrá-los na montanha Akikra. Ele arrastou o exército até aqui para que sua cavalaria de mortos-vivos pudesse atacar o Império Radiante. Como vocês podem ver, o exército da raça divina veio atacar a montanha Akikra. O visor retangular era muito grande, cada lado tendo no mínimo 10 metros de comprimento. A imagem lentamente passou pela montanha Akikra, mostrando a linha defensiva toda para todos. Então a voz veio: essa é a linha defensiva que nós construímos para bloquear o avanço da raça divina. Essa descrição extraiu surpresa da multidão. A linha defensiva na montanha Akikra parecia com um dragão gigante deitado,
Não podia ser descrito quão magnífico se parecia. De tempos, a voz descreveria certos aspectos da defesa enquanto exclamações soavam aqui e ali. Neste momento, a imagem mudou quando deslocou para o horizonte distante. Na imagem, figuras estavam ficando cada vez maiores. Logo, a multidão finalmente viu que essas figuras eram de fato soldados da raça divina. Esses soldados usavam armaduras corporais prateadas completas enquanto eles seguravam suas armas nas mãos. Eles estavam em uma formação enquanto cobravam na direção da montanha Akikra. A maneira imponente do exército inimigo fez aqueles assistindo ficarem sem palavras. A cena da raça divina era realmente aterrorizante. Quando os plebeus que não viram o campo de batalha antes viram essa cena, eles ficaram assustados. Foi neste ponto que eles perceberam que Zawa esteve lutando contra este exército. Seu sentimento de gratidão para com Zawa tinha aumentado também. Neste momento, a tela mostrou luzes vermelhas e brancas. Essas luzes foram na direção do exército da raça divina. Quando as luzes vermelhas atingiram os soldados, uma enorme explosão apareceu. Em cada canto do exército da raça divina, essas mesmas explosões aconteceram, fazendo a formação da raça divina ficar em caos. Por outro lado, as luzes brancas congelaram os soldados da raça divina. Então quando eles caíram no chão, eles estilhaçaram em pedaços. Após ver os danos causados pelas luzes brancas e vermelhas, a multidão dentro do espaço Ark ficou sem fôlego. Viver em outro mundo. Capítulo 812. O terceiro príncipe estava atordoado olhando na frente. Sua mão lentamente soltou sua taça de vinho. A taça de vinho finalmente caiu na mesa e quebrou. Mas mesmo assim, o terceiro príncipe não notou. Sua mão ainda estava levantada, como se ainda estivesse segurando a taça. Na mente do terceiro príncipe, a montanha Akikra deveria ser fácil de romper como papel. Enquanto eles empurrassem, então eles definitivamente romperiam. Mas agora, era óbvio que eles tinham subestimado a força do continente Ark. As luzes vermelhas e brancas vieram tão rápidas que os soldados da raça divina nem tiveram tempo para fazer as medidas protetoras. Com certeza, eles foram imediatamente mortos. E essa não foi a única coisa. Também haviam javelins voando na linha defensiva. Naturalmente, esses javelins não foram jogados por pessoas. Eles foram disparados usando balistas. Haviam mais balistas que canhões mágicos nas linhas defensivas. Isso era porque balistas eram mais fáceis de fazer que canhões mágicos. Além disso, as pessoas do continente os usavam mais. Assim, já havia mais balistas feitas do que canhões mágicos. No passado, balistas não causavam dano na raça divina. Suas flechas eram simplesmente inúteis contra a defesa da raça divina. Mas agora que os javelins com esferas do relâmpago de sangue foram feitos, essas balistas ganharam sua reputação mortal mais uma vez. Deve-se saber que as balistas do continente Ark eram operadas de maneira diferente das encontradas na Terra. O que Zawa viu antes eram armadas com uma flecha e puxadas por cerca de 4 a 5 pessoas. Era bastante problemático de gerenciar. Contudo, no continente Ark, pessoas praticam o ki de batalha e magia. Isso tornou possível para uma pessoa usar uma balista. Além disso, essas balistas não só disparam uma flecha, elas podem disparar 5 e não afetará a distância do disparo. Como os mortos-vivos de Zawa estavam no 9º nível, operar uma balista para eles seria extremamente fácil. Além de disparar 5 vezes, essas munições eram todas javelins com esferas do relâmpago de sangue. Cada uma com um poder extremamente aterrorizante. Os soldados da raça divina que estavam prestes a inundar a montanha Akikra foram temporariamente atordoados pelos ataques vindo dos canhões mágicos e as balistas. Eles não podiam evitar. O poder de disparo e a velocidade era algo que eles nunca viram antes. Esses soldados da raça divina estavam tão atordoados que muitos deles esqueceram de estabelecer seus domínios. Eles pareciam estar ali, aceitando o batismo de fogo. Foi só depois de algum tempo que eles se recuperaram. Mas neste ponto, uma rodada de ataques já havia sido feita. Esses ataques obliteraram 10.000 pessoas, muitos deles mortos pelas explosões feitas pelos javelins com esferas do relâmpago de sangue. Neste momento, o terceiro príncipe também se recuperou. Seu rosto estava pálido quando ele gritou alto: recuar, recuar, rápido. Todos, recuar. Afaste-se da distância de fogo deles. A resposta frenética do terceiro príncipe foi claramente vista pelas pessoas do espaço Ark.
As explosões no campo de batalha tinham entorpecido seus ouvidos. Isso fez aqueles que não experienciaram isso antes terem uma expressão emocionada. Nem precisa dizer, somente levaria uma olhada para ver que o terceiro príncipe era uma pessoa importante no exército da raça divina. Neste momento, uma voz veio: a pessoa que você vê na tela agora é o terceiro príncipe da raça divina. Ele atualmente é o comandante de todo o exército da raça divina. As pessoas gradualmente se acostumaram a esta voz. Eles realmente não esperavam que o local de Zawai fosse tão mágico. Eles não só podiam ver a batalha externa, eles até podiam ouvir o som e ter alguém para lhes fornecer um contexto. Quando o exército da raça divina lentamente recuou e reformou seu exército, as pessoas do espaço Ark sentiram alívio. Então, suspiros de choque ecoaram da multidão. Essa foi a primeira vez que eles testemunharam uma luta no campo de batalha com tanto detalhe. A intensidade da colisão tinha excedido sua imaginação. Mas não importa o que, desde que Zawar repeliu o exército da raça divina, todos eles estavam muito contentes. Por outro lado, a raça divina estava sentindo o exato oposto. O terceiro príncipe olhou na direção da montanha Akikra antes de rugir na direção de seus subordinados. O que foi isso? Alguém pode me dizer? O que acabou de acontecer? Como seus ataques poderiam ser tão fortes? Ninguém presente ousou falar. De fato, essas pessoas também estavam estupefatas. Os ataques do continente Ark eram muito maiores do que os ataques feitos nos dias anteriores. Comparado a esse ataque, os ataques de dias atrás eram como uma brincadeira de criança. O terceiro príncipe chutou a mesa da carruagem espada. Então, com olhos vermelhos sangue, ele se virou para um soldado da cavalaria ao lado dele e disse: vai e me traga o Thunderium. Eu quero perguntar a ele como tudo isso aconteceu. O soldado da cavalaria assentiu antes de se virar e partir. Logo, Thunderium chegou na carruagem espada. Ele fez uma reverência ao terceiro príncipe e disse: Vossa Alteza, eu posso saber por que você chamou este humilde oficial? O terceiro príncipe olhou para a expressão de Thunderium e sentiu que ele estava sendo ridicularizado. Seu rosto não pode deixar de ficar feio, mas como ele precisava perguntar algo, ele escolheu não repreender Thunderium. Ele disse: Thunderium, eu quero saber por que os ataques do continente Ark subitamente ficaram mais fortes. O que é tudo isso? Thunderium olhou para o terceiro príncipe e então suspirou profundamente antes de dar uma resposta. Vossa Alteza, os ataques de hoje são os ataques normais do continente Ark. Este humilde oficial não encontrou aqueles ataques fracos no passado. Se o continente Ark tivesse aquele tipo de ataque, então este já teria conquistado o continente há muito tempo. Thunderium estava dizendo a verdade, mas para o terceiro príncipe, soou como se ele estivesse sendo repreendido. Parece que Thunderium estava ridicularizando suas ações. Os olhos do terceiro príncipe ficaram vermelhos de raiva quando ele gritou freneticamente para Thunderium: se perca. Leve seu rosto para longe daqui. A partir de agora, eu não quero ver seu rosto. A expressão de Thunderium escureceu. Ele deu um pequeno bufo antes de se virar e partir. Thunderium era um general da guerra condecorado. Seus méritos no campo de batalha eram tantos que até o rei touro trataria com educação. Mas agora, esse príncipe inútil realmente ousou gritar com ele. O terceiro príncipe olhou para as costas de Thunderium enquanto rangia os dentes ao ponto de veias azuis começarem a aparecer em sua testa. Ele se virou na direção do exército e rugiu: repasse a ordem, ataque o inimigo. Eu não acredito que a raça divina seja parada por uma miserável montanha. Todos ataquem imediatamente. Ataquem. Junto com o comando do terceiro príncipe, o exército da raça divina imediatamente começou a atacar a montanha Akikra. Ao mesmo tempo, os defensores da montanha Akikra também estavam atacando os soldados da raça divina. E devido à fúria do terceiro príncipe, ele falhou em notar algo peculiar. Pode-se ver que as cavalarias dos bárbaros e Pégasos alados não estavam fazendo o seu melhor. Ao mesmo tempo, os defensores do continente Ark também estavam enviando o mínimo de ataques neles. Parecia que os três estavam em um entendimento tácito. O terceiro príncipe não notou isso enquanto focava em ordenar seu exército a ir com tudo. A linha defensiva da montanha Akikra também era algo que não se deve brincar. O poder de fogo da defesa era feroz, tinha inesperadamente superado o avanço da raça divina. Quando Thunderium voltou ao seu exército traseiro, Claudine veio até ele e disse: General, por que o terceiro príncipe chamou você?
O ataque do exército da frente não está indo tão bem. Thunderium bufou, mas não respondeu. Ao invés disso ele fechou os olhos. Quando Claudine viu a ação de Thunderium, sua mente não pode deixar de ficar vazia. Então ele se virou para o guarda que acompanhava Thunderium e perguntou a ele o que aconteceu com uma voz baixa. O guarda lhe disse o que aconteceu depois que Thunderium e o terceiro príncipe se encontraram. Quando Claudine ouviu isso, sua expressão mudou. Então ele se virou para Thunderium e disse: General, isso está indo longe demais. Qual status você tem? Mesmo Sua Majestade o rei trataria você com educação. Como você pode deixar o terceiro príncipe repreendê-lo? Thunderium continuou com os olhos fechados e em silêncio. Claudine respirou fundo antes de adicionar: General, o que o continente Arca está planejando fazer? Eles estavam usando ataques fracos nos últimos dias, mas agora eles ficaram sérios. Thunderium ainda estava com os olhos fechados se recusando a falar. Após ver Thunderium sendo indiferente, Claudine decidiu ficar em silêncio. Foi neste momento que Silverchuck e os outros vieram. E assim que os recém-chegados estavam prestes a abrir suas bocas, eles foram parados por Claudine. Então Claudine lhes disse sobre o que aconteceu com o terceiro príncipe. Naturalmente, Silverchuck e os outros também ficaram com raiva. Silverchuck e os outros lutaram ao lado de Thunderium por muito tempo. Seu respeito por Thunderium era muito alto, mais alto que seu respeito pelo rei. Para um trivial terceiro príncipe repreender seu general, não era de admirar que eles ficassem com raiva. Entretanto, essas pessoas não expressaram sua raiva alto. Eles sabiam que Thunderium continuou em silêncio porque ele estava pensando muito sobre a situação. Silverchuck decidiu ficar quieto. A esta altura, Silverchuck se virou para Claudine e disse: Claudine, como o continente Ark de repente ficou forte mais uma vez depois de usar ataques fracos nos últimos dias. Claudine franziu a testa e disse: Eu não sei. Sua tática anterior era uma dor de cabeça, então também deveria funcionar desta vez, mas eles não a usaram. Ao invés disso, eles fortificaram a montanha Akikra. É bastante confuso. Se isso é o que eles fizeram, então a única explicação é que eles pretendiam nos arrastar até aqui. Foi neste ponto que os olhos de Thunderium se abriram. Sua expressão empalideceu quando ele disse: Nada bom. Zhao Ai nos atraiu para nos conter aqui. Ele vai atacar o Império Radiante. Assim que todos os presentes ouviram isso, suas expressões não puderam deixar de empalidecer também. Sua expressão mostrou sua descrença. Então Silverchuck disse: Como isso é possível? Este Zhao Ai é tão corajoso que ele ousaria atacar nosso acampamento principal. Viver em outro mundo. Capítulo 813. A expressão de Thunderium estava feia quando ele disse: Não há razão para não ser isso. Não esqueça, a força total de Zhao Ai não é pior comparada à nossa. Além disso, Zhao Ai é uma pessoa corajosa. Nós trouxemos muitos de nossos soldados desta vez e deixamos poucos lá. Se Zhao Ai quisesse atacar o Império Radiante neste momento, então com certeza seria perigoso para nós. A expressão do grupo estava muito feia também. Eles realmente não pensaram na possibilidade de Zhao Ai atacar o Império Radiante. Eles pensaram que Zhao Ai não teria coragem para fazer isso. No entanto, depois que Thunderium apresentou sua hipótese, eles finalmente estavam convencidos da possibilidade de Zhao Ai atacar o Império Radiante. Esse resultado não era o que eles queriam. Thunderium imediatamente disse: Rápido, faça alguém ser enviado de volta ao Império Radiante para ver a situação. Eu imediatamente irei ver o terceiro príncipe. Nós precisamos retirar as tropas imediatamente. Claudine e os outros obedeceram antes de se virarem e partirem. Ao mesmo tempo, Thunderium voou direto para a carruagem espada. Ele não se importou com a raiva do terceiro príncipe agora. O Império Radiante estava atualmente em perigo. Entretanto, antes de Thunderium chegar na carruagem, ele foi bloqueado por soldados da cavalaria. A expressão de Thunderium ficou feia depois de ver o bloqueio. Ele imediatamente disse: Saia do caminho, eu preciso ver Sua Alteza. Eu tenho um assunto importante para dizer a ele. O soldado da cavalaria desconsiderou suas palavras e disse sem emoção: Nós seremos injustos com o general Thunderium. Sua Alteza nos deu uma ordem para bloquear você de vê-lo. Por favor, volte. Thunderium rugiu: Saia do caminho. Eu quero ver o terceiro príncipe. Está relacionado à segurança do exército da raça divina.
Não me culpe se você ousar me bloquear. Os soldados da cavalaria ainda estavam sem expressão. General Thunderun, por favor volte. Sua Alteza não quer ver você. Thunderun rugiu quando ele começou a avançar. Mas neste momento, os soldados da cavalaria seguraram suas lanças e apontaram para ele. Thunderun ficou chocado quando viu isso. Seu rosto ficou vermelho quando ele disse: seus bastardos, o que vocês estão fazendo? Vocês estão planejando uma revolta. O soldado da cavalaria respondeu desdenhosamente: General Thunderun, nós somos responsáveis pela segurança de Sua Alteza. Sua Alteza não quer ver você agora. Pela segurança de Sua Alteza, nós não temos escolha além de bloquear você. Se você ainda ousar avançar, então nós teremos que atacar. O rosto de Thunderun agora estava pálido. Ele sabia que o soldado da cavalaria não estava blefando. Eles eram soldados especiais que respondiam apenas ao Rei Touro. Mesmo se aqueles de status mais elevado que Thunderun estivessem presentes, esses soldados de cavalaria ainda não pestanejariam. Thunderun soltou um longo suspiro quando ele disse: então eu terei que pedir para você dizer a Sua Alteza que eu tenho um relatório importante para dizer. Isso afeta a segurança da conquista do continente Ark. Naturalmente, o soldado da cavalaria ainda estava ciente de quem Thunderun era. Ele hesitou por um momento antes de se virar e repassar o relatório. Logo, o soldado da cavalaria retornou com uma expressão um pouco pálida. Ele olhou para Thunderun e disse: General, Sua Alteza disse que ele não quer ver você. Ele quer que você volte. Também, o general precisa entregar seu emblema de comando. Pela ordem de Sua Alteza, General Thunderun não é mais permitido dar comando a qualquer soldado no exército da raça divina. Thunderun encarou. A cor foi drenada de seu rosto. Então ele olhou direto nos olhos do soldado da cavalaria e disse: o que você disse? O soldado disse mais uma vez. O terceiro príncipe falou para o general entregar seu emblema de comando. Sem nenhuma palavra do terceiro príncipe, o exército traseiro não é permitido fazer um movimento. Thunderun olhou com fúria para o soldado da cavalaria e disse: seu bastardo. Você sabe o que está fazendo? Você sabe a situação que estamos enfrentando atualmente? Deixe-me passar, eu preciso ver Sua Alteza. O soldado da cavalaria respondeu: por favor, entregue o emblema de comando. Senão, nós seríamos forçados a fazer um movimento. Thunderun rugiu. Ele estava planejando sair correndo. Ele sabia que ir adiante neste momento seria igual a cortejar a morte. Então, ao invés disso, ele rapidamente iria voltar ao seu exército e imediatamente liderar eles para retornar ao Império Radiante. Mas infelizmente, Thunderun não teve a chance. Os soldados da cavalaria já sabiam sobre seu plano. Em pouco tempo, outros soldados vieram e bloquearam o recuo de Thunderun. Thunderun segurou seu totem de madeira enquanto lutava para sair do cerco. Neste momento, Thunderun de repente sentiu um ar sinistro atrás dele. Felizmente para ele, seu totem de madeira foi rápido em bloquear o ataque vindo. Mas mesmo assim, o ataque foi muito pesado. Thunderun tremeu do impacto. Sangue começou a fluir. Mas enquanto ele estava desorientado pelo ataque, outro ataque de lança veio por trás dele. Desta vez, Thunderun foi incapaz de bloquear e estabelecer seu domínio. Já era tarde demais. O ataque por trás dele fez Thunderun perder a consciência. Atrás dele estava o soldado da cavalaria que falou com ele. Esse homem era um capitão da divisão e ele tinha uma formidável força do nível Deus também. Por causa disso, Thunderun ficou inconsciente por seu ataque. Depois que Thunderun caiu, o capitão acenou sua mão e imediatamente dois soldados da cavalaria levantaram Thunderun. O capitão pegou o emblema de comando de Thunderun antes de enviá-lo de volta ao seu exército. O capitão da cavalaria também enviou a ordem do terceiro príncipe junto com Thunderun. Ele acenou sua mão para os dois soldados da cavalaria antes de se virar e olhar para a guerra na frente. O estado da raça divina na batalha era muito desvantajoso. Eles já tinham pressionado várias vezes, mas sem sucesso. Eles nem foram capazes de chegar perto da linha defensiva. Cada onda de ataques dos canhões mágicos e javelins ceifaria centenas de vidas. O terceiro príncipe nunca esperou que suas perdas fossem tantas assim. Contudo, isso só o deixou mais determinado a atravessar a montanha Akikra. Ele decidiu que uma vez que eles pegarem a montanha Akikra, eles matariam cada pessoa residente do continente Ark que eles vissem. Nem mesmo galinhas e cachorros sobreviveriam.
Neste momento, no exército traseiro, os 2 soldados da cavalaria carregando Thunderen tinham entregado para seu exército. Isso fez o exército traseiro entrar em um alvoroço. O status de Thunderen no seu exército era muito grande. Thunderen foi apenas ver o terceiro príncipe, mas agora ele voltou inconsciente. Claude Ying e os outros tinham expressões feias em seus rostos quando eles cercaram os 2 soldados da cavalaria. Claude Ying olhou para o desmaiado Thunderen e disse com raiva: "O que está acontecendo? Quem ousou golpear o general?" Os 2 soldados da cavalaria foram destemidos. Com voz profunda e alta, eles declararam: "O terceiro príncipe confiscou o emblema de comando do general Thunderen. Não só o general Thunderen negligenciou a ordem, ele também tentou se rebelar. Portanto, os guardas do terceiro príncipe não tiveram escolha além de deixá-lo inconsciente. Além disso, sem a ordem do terceiro príncipe, o exército traseiro não pode tomar ações independentes. Lei marcial está estabelecida." Então, depois que os dois disseram isso, eles montaram em suas montarias enquanto largavam o corpo de Thunderen no meio do ar. Embora os soldados nas redondezas estivessem com raiva, eles também conheciam o status dessas 2 pessoas, portanto, ninguém ousava bloquear eles. Eles tiveram a passagem permitida quando saíram. Claude Ying e os outros olharam para as costas dos soldados da cavalaria com olhos vermelhos sangue. Claude Ying rapidamente foi até Thunderen e lentamente guiou seu corpo para o chão. Claude Ying segurou Thunderen e chamou: "General? General, acorde." Thunderen desmaiou devido a uma força rasa. Então, quando Claude Ying o chamou, ele imediatamente recuperou seus sentidos. Ele se virou para olhar para Claude Ying antes de procurar pelo emblema de comando. O rosto de Thunderen ficou parecido com uma beterraba vermelha quando ele notou que o emblema havia sumido. Ele não pode deixar de gritar: ele quer matar a raça divina. Depois de dizer isso, Thunderen desmaiou novamente devido à raiva excessiva. Claude Ying e os outros estavam muito assustados. Claude Ying imediatamente tirou um pedaço de pano úmido e enxugou o suor frio no rosto de Thunderen. Depois de algum tempo, Thunderen acordou e olhou para as nuvens no céu enquanto dizia: "Claude Ying, faça todos ajudarem o terceiro príncipe a romper a montanha Akikra. Enquanto rompermos sua linha defensiva, nós poderemos rapidamente apreender todo o continente. A esta altura, Zhao Ai certamente pararia de ser uma ameaça para nós." Claude Ying olhou para Thunderen e disse: "General, sua ferida?" Thunderen balançou sua cabeça e disse: "Estou bem. Vai e prepare os soldados." Claude Ying obedeceu, então ele se virou e partiu. Thunderen lentamente se sentou e lançou uma magia do elemento luz em seu corpo. Então ele se levantou e olhou para o campo de batalha na distância. Com uma voz fria lhe disse: "Zhao Ai, bom. Você realmente se atreve? Você acha que pode bloquear o exército da raça divina com sua linha defensiva?" Thunderen entendeu que não havia tempo para eles se virarem e retornarem para o Império Radiante. Além disso, Zhao Ai com certeza não deixaria eles recuarem com facilidade. Por causa disso, Thunderen decidiu romper a linha defensiva da montanha Akikra e então usar os residentes do continente Ark como uma ameaça contra Zhao Ai. Até agora, Thunderen ainda não acreditava que Zhao Ai havia se movido. Para ele, era uma coisa totalmente impossível. Por causa disso, embora o terceiro príncipe tivesse pego seu emblema de comando, Thunderen pensou em outra maneira. Isso era atravessar a montanha Akikra o mais rápido possível. Então eles matariam os residentes do continente Ark para que Zhao Ai voltasse. Se Zhao Ai não voltasse para ajudar seu povo, então eles também poderiam usar os residentes do continente Ark como uma ficha de barganha para negociar com Zhao Ai. Thunderen estava claro que se Zhao Ai não cuidasse das pessoas do continente Ark, então sua posição estaria em apuros. Quando Zhao Ai enfrentar essa situação, ele com certeza teria um momento difícil para ir adiante com seus planos. Por causa deste pensamento, Thunderen mudou para outra marcha. Ele fez Claude Ying liderar as tropas para apoiar o terceiro príncipe. Thunderen também sabia que com as perdas sofridas no lado do terceiro príncipe, ele com certeza pediria por reforços logo. Se nenhum reforço aparecesse, então romper a linha defensiva seria mais lento e Thunderen não queria isso. No passado, Thunderen certamente não atacaria a montanha Akikra com esse método. Mas agora, ele não tinha outra escolha. Se eles não conseguissem romper, então o Império Radiante seria colocado em perigo.
Viver em outro mundo. Capítulo 814. Zhao também estava ciente do plano de Thunderium, mas ele não estava preocupado nem um pouco. As defesas da montanha Akika foram organizadas há muito tempo. Embora as pessoas do continente Ark tenham se mudado, as defesas ainda permaneceram lá. Enquanto um exército fosse lá para operá-la, então não haveria problemas. Neste momento, Zhao estava dirigindo seus mortos-vivos para atacar o Império Radiante. Quando Thunderium seguiu com as suas ações, não havia magias de ocultação aplicada, então Zhao foi capaz de testemunhar tudo. As mudanças no plano de Thunderium seguiram como Zhao queria. Quanto mais tempo a raça divina se envolver na batalha, melhor seria para Zhao. Os mortos-vivos já estavam preparados para atacar o Império Radiante. Eles também tinham planejado a melhor direção de onde viria seu ataque. Haviam vários lugares para escolher, mas no final, Zhao escolheu atacar do mar. O Império Radiante originalmente era a dinastia das Ondas do Oceano, uma nação cercada pela água de 3 lados e pelo Império Buda em um. Pode-se dizer que comparados aos ataques terrestres, seria muito melhor se aproximar pelo mar. Muitos dos mortos-vivos de Zhao eram bestas marinhas. Além disso, se mover pelo mar era mais conveniente comparado à terra. Além deste motivo, Zhao também queria visitar a Ilha Flamejante, um dos 5 locais proibidos do continente Ark. Estava um pouco distante da costa e era extremamente quente. Também era densamente coberta com vulcões que abrigou bestas mágicas de fogo especiais e plantas. Além disso, a ilha também tinha uma forma de vida especial, os demônios da chama. Esses demônios das chamas eram como os demônios das chamas encontrados no reino demoníaco. Eles eram bestas mágicas avançadas que não temem fogo pois era seu meio de sustento. Incontáveis especialistas do continente Ark acabaram tendo a ilha como seu cemitério. Havia incontáveis exploradores que foram lá e nunca voltaram. Mas o motivo principal para Zhao querer visitar a ilha era para tentar encontrar e pegar alguns cristais do elemento fogo. Na guerra contra a raça divina, cristais do elemento fogo eram os mais convenientes para usar. Desde que o campo de gelo do Polo Norte tinha um número abundante de cristais de gelo, Zhao não acreditou que a Ilha Flamejante teria falta de cristais. Originalmente, Zhao queria visitar a ilha depois dele retornar do campo de gelo do Polo Norte. No entanto, ele não esperava que tantas coisas acontecessem. No final, seu plano precisava ser colocado de lado. Agora, Zhao queria usar essa oportunidade para dar uma olhada na Ilha Flamejante. Então depois de lidar com a raça divina, Zhao falaria com o grande rei demônio. Zhao pegou o seu cajado fantasma de sangue e o fez voar na direção da Ilha Flamejante. Eles apareceram no mar, então a ilha não estava muito longe. O motivo deles não serem capazes de se mover tão rápido era porque eles precisavam circular o Império Radiante enquanto também tomavam cuidado para não ser descoberto pela raça divina. A raça divina era bastante sensível, qualquer pequena perturbação imediatamente os faria agir. Zhao estava atualmente olhando para o cajado fantasma de sangue. Li Zi e Megan estavam cuidando da batalha contra a raça divina, então Zhao teve a oportunidade para prestar atenção nas outras coisas. A distância do cajado era limitada, portanto Zhao não esperou quando ele se virou para Li Zi e Megan e disse, eu estarei saindo. Vou deixar a batalha com vocês duas. Li Zi e Megan apenas deram um aceno. Elas nem mesmo tiraram seus olhos do monitor. Depois de ver sua ação, Zhao sorriu levemente antes de seu corpo sair do espaço. Neste momento, o cajado se transformou em uma espada voadora e foi pisada por Zhao. Enquanto estava parado no seu cajado, os olhos de Zhao estavam fixados na frente. Não muito longe estavam pilares de fumaça disparando para cima de um certo local. Podia-se ver que era um vulcão subaquático vomitando fumaça. Zhao acreditava que ele deveria estar perto da Ilha Flamejante. Logo, uma ilha vermelha ardente apareceu na visão de Zhao. A ilha não era pequena e era tão grande quanto a dinastia das Ondas do Oceano. A ilha inteira, não importa se era solo ou rocha, era tudo vermelho, até as plantas. Outra cor adicionaria mais originalidade ao lugar. No sul da ilha estava um vulcão cuspindo lava, mas pode-se ver que estava prestes a acabar jogando pela fumaça liberada. Além daquele vulcão, Zhao podia ver rios de lava fluindo. O que fez Zhao se sentir estranho era o fato de que ele não viu nenhuma besta mágica ou demônios das chamas. Se os vulcões fossem excluídos,
a ilha estaria mortalmente silenciosa. Zhao Ai parou de se importar quando ele imediatamente fez uma viagem de ida e volta na ilha. Pela superfície, a ilha parecia bastante simples. Havia vulcões após vulcões. Era basicamente uma ilha feita inteiramente de vulcões interconectados. Depois que Zhao Ai olhou pelo terreno da ilha, ele retornou ao espaço. A batalha na montanha Akikra ainda estava acontecendo. Todo mundo tinha perdido a conta de quantas colisões haviam acontecido entre a raça divina e os mortos-vivos. Mas uma e outra vez, os mortos-vivos foram capazes de repelir o inimigo. Além disso, eles também causaram perdas massivas todas as vezes. Mas o que enfureceu o terceiro príncipe e a raça divina era ver seus próprios aliados morrendo na batalha e de repente sendo engolidos por uma fenda espacial, apenas para serem transformados em mortos-vivos para lutar contra eles. A raça divina não pode deixar de ficar com olhos vermelhos sangue. Para a raça divina, isso era um insulto flagrante. Seus olhos vermelhos sangue olharam para os mortos-vivos na linha defensiva, vendo seus antigos aliados manejando as armas do inimigo e atacando a raça divina. Depois de ver que não havia nada para se preocupar, Zhao Ai foi até seu quarto e abriu um pequeno monitor. Então ele começou a olhar para o interior da ilha flamejante. Ele queria ver se a ilha tinha alguns filões de cristal ou não. Depois de olhar para o monitor, Zhao Ai finalmente entendeu por que não haviam bestas mágicas ou demônios das chamas presentes. Os vulcões estavam cuspindo lava neste momento, então todos os habitantes da ilha haviam se escondido. Os lugares onde os demônios das chamas e bestas mágicas estavam era bastante peculiar também. Eles estavam em outras crateras longe dos vulcões em erupção. Naquelas crateras, os números de bestas mágicas e demônios das chamas era atordoante. Zhao Ai ignorou os demônios das chamas e bestas mágicas quando ele fez o espaço escanear a ilha. Após escanear a ilha, Zhao Ai ficou surpreso. Agora abaixo da camada de rocha, cinzas e solo, cerca de 10 metros abaixo da superfície, tudo estava cheio com cristais de fogo. Zhao Ai não pode deixar de limpar a saliva no canto de sua boca. Zhao Ai imediatamente moveu seu corpo e apareceu na ilha. Então ele cavou e começou a freneticamente jogar as pedras de cristal no espaço. O número de pedras de cristal era demais. Zhao Ai perdeu a conta de quantos ele já tinha absorvido para o espaço. Contudo, ele ainda continuou absorvendo mais e mais. Nenhuma outra coisa pode se comparar ao espaço em absorção de recursos. Sua velocidade era algo longe do que as pessoas podem imaginar. Zhao Ai não sabia quanto tempo ele passou coletando cristais, mas assim que ele sentiu que nada foi deixado, ele parou. Zhao Ai olhou ao redor e viu quão vazio o subterrâneo da ilha flamejante se tornou. Mas ele não se importou, de qualquer forma ninguém mais estava aqui. Se os demônios das chamas e bestas mágicas morressem, então isso não seria um grande problema. Depois de ver que não havia mais cristais de fogo, Zhao Ai continuou e cavou mais fundo. Ele acreditava que haveria mais cristais abaixo. Zhao Ai continuou a cavar e a cada 20 metros ele pegaria os cristais de fogo naquela camada. Depois de cerca de 9 camadas, a qualidade dos cristais de fogo estava ficando melhor. Os cristais não só estavam ficando maiores, a energia dentro deles também estava ficando mais forte e a cor se tornou num tom mais profundo de vermelho. Zhao Ai olhou ao redor mais uma vez e então cavou depois de ver que mais nenhum cristal de fogo foi deixado. E enquanto ele estava cavando, ele de repente sentiu uma onda de calor. Parece que ele tinha encontrado um rio de magma. Ele evitou o magma enquanto ia mais fundo, mas assim que ele passou pelo rio de magma, Zhao Ai ficou atordoado. No fundo do rio de magma estava algo que ele nunca viu antes. Havia uma camada de areia dourada no fundo do rio. Quando ele viu a areia, Zhao Ai acenou sua mão e absorveu um pouco dele para dentro do espaço. Então ele esperou pela notificação. O espaço não desapontou ele. Logo, uma notificação veio. Areia dourada imensurável detectada. Areia dourada mensurável é um item do reino do cultivo. Nível do anfitrião é muito baixo. O espaço atualmente é incapaz de usá-la. Esperando que o anfitrião aumente de nível rapidamente. Quando ele ouviu essa notificação, Zhao Ai não pode deixar de rir. Ele não esperava encontrar algo usado no reino do cultivo. Além disso, parece que o item era tão especial que o nível atual do espaço não era capaz de usá-lo. A areia com certeza era algo bom. No entanto, a areia dourada imensurável estava sob o magma, então coletá-la não será fácil.
Zhao Ai olhou ao redor antes de ranger os dentes e levar o rio de magma ao espaço. Comparado àquele presente no campo de gelo do Polo Norte, esse rio de magma era muito maior. Ainda bem que Zhao Ai já tinha experiência em lidar com o mar de lava. Desta vez, ele abriu espaço para absorver o rio de magma, e junto com isso estava a areia dourada mensurável. Não houve resposta do espaço depois que o magma entrou. Zhao Ai armazenou o magma dentro do armazém por enquanto, ele não ousava liberá-lo no espaço. Quando o rio entrou no espaço, toda a areia dourada imensurável foi absorvida também. Mas como o magma não era tão corrente como a água, absorver tudo levou bastante tempo. Mas depois de receber o magma, Zhao Ai de repente descobriu que sua fonte era na verdade uma chama muito pequena. Uma chama tão pequena assim era realmente a fonte do rio de magma. Quando Zhao Ai viu isso, ele inicialmente pensou que estava vendo coisas. Mas logo, ele foi capaz de ter certeza que a chama era realmente a fonte do magma. Isso aconteceu porque Zhao Ai lembrou de algo que ele adquiriu antes. Zhao Ai uma vez conseguiu um frasco de cristal com uma chama muito parecida a esta. Atualmente, aquela chama estava agindo como o sol do espaço. Zhao Ai inspecionou a pequena chama com cuidado. Ele descobriu que no centro da chama estava um toque de magma, borbulhante devido à intensidade do calor. Depois de olhar para isso por algum tempo e não ver mais nada, Zhao Ai jogou a chama dentro do espaço. Assim que a chama entrou no espaço, uma notificação veio: coração de fogo da Terra detectado. Pode produzir cristais de fogo, magma, areia dourada mensurável e energia quente. O espaço evoluiu para nível 80. O anfitrião agora pode comprar 10 cenários de mundo mágico, bem como 20 cenários comuns. Zhao Ai fechou seus punhos e disse: sim. Isso foi verdadeiramente uma coisa ótima para Zhao Ai. Esse coração de fogo da Terra tinha muitos usos. Além disso, também atualizou o espaço. Isso eram notícias extremamente ótimas. Então Zhao Ai olhou ao redor do coração de fogo da Terra. Todo o seu entorno tinha cristais de fogo com alta energia. Naturalmente, Zhao Ai não foi educado e absorveu todos eles para o espaço. Se passou muito tempo depois que Zhao Ai saiu para coletar pedras de cristal. Depois de cavar um pouco mais e ver que não restava mais nada, Zhao Ai retornou ao espaço. Assim que ele entrou no espaço, Zhao Ai imediatamente colocou o coração de fogo da Terra no chão e também liberou o rio de magma. Após tirar o rio de magma, o espaço emitiu uma notificação: rio de fogo da Terra detectado. Pode ser refinado como uma arma e também pode ser usado para atacar. Zhao Ai ofegou. Ele não esperava que o rio de magma tivesse esse uso. Porém, Zhao Ai acenou sua mão, separando o magma da areia dourada mensurável antes de armazenar o magma de volta no armazém. De qualquer forma, o coração de fogo da Terra foi colocado no subterrâneo, podendo produzir magma a qualquer hora. Desde que o rio de magma tinha uso, Zhao Ai decidiu armazená-lo por enquanto. Zhao Ai fez um inventário de seus frutos da viagem à Ilha Flamejante. Sua colheita desta vez foi verdadeiramente enorme. Pelo que ele viu no armazém, os cristais de fogo tinham atingido centenas de milhões. O que deixou Zhao Ai surpreso foi o espaço categorizando automaticamente os cristais por grau. Havia grau baixo, grau médio, grau alto e cristais de grau superior. Naturalmente, os cristais de grau superior eram os mais raros, havia menos de 1 milhão deles. Cristais de grau alto enumeravam em cerca de 10 milhões, grau médio cerca de 100 milhões enquanto o grau baixo atingia 1 bilhão. Depois de olhar para esses números, Zhao Ai ficou surpreso. Ele não pensou que ganharia tantas pedras de cristal. Essa certamente foi uma aquisição inacreditável. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.